Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais uma porção, mais uma reflexão. Bem-vindos ao canal Escola Teológica, Projeto Escola de Profetas. Essa semana estamos na Parashá de número 41, Parashá que nós chamamos em hebraico de Miketz, ao fim, ao final da história, o que acontece então com o nosso querido irmão José, Yosef Atzadik, José o Justo. Então, ao fim de 12 anos de prisão, ao final da prova, do teste, do enclausuramento de José, ele é chamado então à presença do faraó e interpreta o sonho do faraó. Isso está registrado em Gênesis capítulo 41, nos primeiros versos. Só que essa Parashá nós vamos iniciar então com uma leitura fora do texto da Torá da Parashá. Vamos ler um texto aqui na Brit Hadashá, no livro de Hebreus, no capítulo 11, na Galeria dos Heróis da Fé. Eu quero te convidar para ler um versículo apenas comigo. Hebreus capítulo 11, verso 22, diz assim: Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Nós estamos num texto, aqui na Galeria dos Heróis da Fé, assim popularmente chamada, onde nós temos um relato de vários e vários patriarcas, profetas, e eu faço questão de iniciar Parashá Miketz, falando sobre o verso 22 do capítulo 11, fora do próprio contexto do texto da Torá, para fazer menção à memória. Eu quero que você guarde isso. Memória. O povo de Israel até hoje dá muito valor à sua memória, ao Massori, à tradição, a Alahá, as orientações, a ética dos pais, que nós chamamos em hebraico de Pirkei Avot, aos conselhos dos pais, aos ensinamentos dos nossos pais. Quanto mesmo é importante guardarmos a nossa memória. Memória, pessoal, é identidade. Vamos ver por que em Hebreus, no capítulo 11, verso 22, está falando isso. Olha o que está escrito aqui na Torá, no capítulo 50 do livro de Gênesis, e aqui no verso 24. Quando Yosef, José, está prestes a morrer, ele faz um pedido. Olha o que está escrito aqui então em Gênesis 50, 24. Disse Yosef, José, a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. José é o quarto homem da dinastia e faz memória à promessa que foi dada ao seu bisavô Abraão, ao seu avô Isaque e ao seu pai Jacó. E o texto diz: E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, então fareis transportar daqui os meus ossos. Olha que incrível. Assim morreu José com a idade de 110 anos, e depois que o embalsamaram, puseram-no num caixão no Egito. Tenha certeza que quando você lê já nos primeiros capítulos do livro de Shemot, Êxodo, lá está relatado que na saída de Moisés e o povo de Israel do Egito, eles cumpriram essa promessa ao seu patriarca Yosef Atzadik, José o Justo. O próprio Moisés se encarregou de localizar e de transportar os ossos de José do Egito. Então, gente, nós estamos falando aqui de José. E, geralmente nós conhecemos José e todos os anos eu trago uma prédica dentro dos sonhos, da interpretação dos sonhos, da inveja dos irmãos, da relação de José com os sonhos, e até na Parashá passada nós trouxemos uma reflexão sobre os sonhos. Mas aqui eu quero falar um pouco sobre o José do Egito que tinha fé em seu coração. Geralmente, quando nós temos fé em nosso coração, uma fé pura, uma fé sincera, uma fé experimentada, provada e aprovada, nós temos memória. Eu sempre me pergunto, nos últimos dias da minha vida, o que eu quero deixar de valor, o que eu quero deixar de legado aos meus filhos, à minha esposa, à minha família e a essa terra. Eu penso muito sobre a memória. Eu não quero ser lembrado pelas riquezas, pela fama, por patrimônios, porque não é isso que o meu coração almeja.
mas eu quero ser lembrado pelos ensinamentos, pelos testemunhos e pelas experiências de fé que Deus tem me proporcionado. Acredito eu que este é um legado que nós podemos deixar aos nossos filhos, netos, bisnetos, irmãos, amigos de congregação, amigos de fé. Quando você passa por experiências reais, experiências vividas na pele, através da sua fé, e quando Deus te dá vitória sobre alguns aspectos espirituais, alguns aspectos psíquicos, emocionais, e até dentro da história da sua vida você é testado também através da sua profissão. Então você tem histórias para contar, você tem relatos, registros importantes da memória da sua vida. José só conseguiu se tornar governador do Egito, eu sempre digo isso, porque guardou em seu coração a sua identidade, a sua memória de fé. A memória de fé que estava impregnada em Yosef, em José, foi o aprendizado que ele teve com seu pai. Um homem também experimentado e um homem de memórias espirituais e de experiências espirituais incríveis. No nosso coração tem que estar registrado as nossas experiências e as nossas memórias de fé. A fé é a certeza das coisas que você espera e a prova daquilo que você sabe que existe, mas não consegue ver. Aqui nessa reflexão de José, e aqui no capítulo 41, depois de 2 anos que José tinha conversado com o copeiro e o padeiro, interpretado o sonho de ambos, ele pediu para que o copeiro lembrasse dele e intercedesse ante o faraó. O copeiro não lembrou de José imediatamente, mas 2 anos se passaram e o faraó teve um sonho. E dentro do sonho do faraó, José mostrou a sua sabedoria e as suas experiências de fé. Tudo acontece na vida de José propositalmente, para que ele pudesse se elevar a sua alma e se preparar também no seu caráter para se tornar o subgovernador do mundo. O homem que mataria a fome física e a fome espiritual, tanto dos egípcios como do seu povo. Dos egípcios, José mataria a sede e a fome física. Mas para o povo de Israel, José se tornaria o arquétipo de um justo, de um tzadik. Com a sua vida e com a sua experiência e com a sua história, ele mataria para nós israelitas, crentes em Cristo Jesus hoje, a nossa fome e sede de justiça relatadas ali no Sermão da Montanha. Quando eu olho para a vida de José, eu vejo que vale a pena esperar em Deus. Eu vejo que vale a pena alimentar os meus sonhos, alimentar a minha memória de fé, porque ao fim tudo dará certo. Miquedes, o nome dessa porção. Ao fim da prova, ao fim da sua vida, ao fim de uma dor, ao fim de um luto, ao fim de uma dificuldade. No final, aquele que confia em Deus, teme a Deus e principalmente teme amando a Deus, terá a sua recompensa. Ao fim, dará tudo certo para você. Às vezes não como você planejou, mas o certo de Deus é o certo que vale a pena na sua vida e na minha vida. Ao fim, tudo dará certo, se você guardar a sua memória. Lembre-se quem era você no passado e quem é você hoje. Lembre-se não só das suas dificuldades, mas lembre-se de tudo que Deus já fez por você e por sua família. Lembre-se de tudo que Deus é e ainda fará por você e por sua casa. Ao fim, tudo dará certo, se você guardar a sua memória. Ao fim, tudo sairá muito bem. Você terá a sua paz, a sua prosperidade desejada, se você não perder a sua memória. Não esquecer de quem você é e o que você já passou para chegar até aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus o Messias. Ao fim, assim como José, pela nossa fé, nós pediremos aos nossos parentes, amigos e filhos que guardem as nossas memórias, que guardem e que respeitem a nossa experiência de vida, e que os nossos ossos não permaneçam no Egito, porque nós temos a promessa de ressurreição. Os nossos ossos, assim como de José, serão elevados. A nossa carne, os nossos ossos, o nosso físico vai se deteriorar. Porém, a nossa memória jamais será apagada. Na ressurreição, você lembrará de todas as experiências e lembrará de quem é o seu Deus e de quem é o seu Messias. Baruch Hashem.